se apresse e perca a sua bênção. Davi foi ungido rei de Israel ainda adolescente, mas a jornada até assumir o trono foi longa e árdua. Ele só foi sentir o que era ser rei quando Saul e Jonatas morreram. E detalhe, Davi, ainda que ungido, assumiu parcialmente o trono. Parcialmente porque ele só pôde reinar nos 7 primeiros anos sobre Judá. As outras tribos de Israel não o aceitaram e foram lideradas nesse período pelo outro filho de Saul, Isbosete. O jogo virou e Davi assumiu o trono de Israel sem que nem sequer tenha pedido ou feito algo premeditado para isso. Essa paz que mantinha Davi no centro da vontade de Deus era porque ele confiava plenamente na promessa do Senhor. Imagine você sabendo que se tornaria rei ou rainha. Seria capaz de não mover um dedo para acelerar o processo de subida ao trono? Davi foi capaz. Ele honrou os reis Saul e Isbosete e, mais que isso, puniu aqueles que lhes fizeram mal, para que ficasse claro que ele não tinha culpa e não apoiava as ações criminosas, ainda que tivesse sido favorecido por elas. Davi só tornou-se rei de Israel como o profeta Samuel havia lhe ungido para ser aos 30 anos de idade. O mais bonito é que ele não precisou convencer o povo, vender sua imagem. Ele não fez nada. Deus fez. E os líderes de todas as tribos de Israel foram até ele pedir para que os liderasse, reconhecendo que ele era um enviado do Senhor para aquela missão especial. Davi foi honrado por Deus depois de vencer todas as provas. O trecho da história de Davi, contada no 2º livro de Samuel, dos capítulos 1 a 5, retrata os primeiros momentos dele como rei e mostram características que nos ajudam a entender por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Primeiro, ele sabia esperar o tempo de Deus para cada coisa. Segundo, ele fazia tudo para agradar a Deus e não para atender à sua própria vontade. 3. Davi não pulava etapas. 4. Ele honrava até os inimigos. 5. Ele sabia reconhecer o potencial das outras pessoas, era humilde. E 6. Ele era justo. Conseguiu identificar o cumprimento de algumas ordenanças de Deus na vida de Davi? Pois é, o jovem, no começo do seu reinado, nos ensina que devemos ser pacientes, amar a Deus sobre todas as coisas, a sermos homens e mulheres de honra, a não ter vaidade e orgulho e a sermos justos. Que exemplo para nossas vidas! De toda essa reflexão, eu quero destacar o maior ensinamento. Crer nas promessas de Deus para a nossa vida é a parte fácil. Difícil é não querer assumir o processo e fazer a promessa acontecer no nosso tempo e do nosso jeito. E acredite, eu falo isso porque já errei muito assim. Precisamos aprender a manter a nossa fé no Senhor, entendendo que Ele sabe a melhor forma de fazer e que, no tempo certo, sem que nós precisamos mexer um dedo, Ele nos honrará com a entrega de sua promessa. Amém?